muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês para mais um papo super interessante nessa mesa. E quem tem amigos o quê? Talentosos, tem pauta todos os dias. Gente, estamos aqui numa semana no Francamente falando muito sobre meio ambiente, falando sobre as crises climáticas. Você vai acompanhar aqui vários vídeos no canal. Não é de hoje que a gente debate esse tema aqui. Mata Ciliar é parceira, Coletivo Japã parceira aqui também no programa. E trago para vocês conteúdo de qualidade com gente que sabe o que está falando, não é mesmo? Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, não se esqueça de se inscrever no YouTube do Francamente. Eu vejo vocês assistindo o vídeo, porém vocês não estão se inscrevendo. Então, estou de olho em vocês. Vou bloquear vocês, hein? Se inscrevam no canal para fortalecer as conversas que acontecem por aqui. Estamos no Spotify, YouTube e também Rádio Difusora de segunda a sexta a partir do meio-dia e em algum horário da sua madrugada também. E hoje estou aqui para falar o quê? De biomimética. Você sabe o que é biomimética? Aprenderemos hoje. Estou com ele que é formado em Biologia Molecular e Ambiental. Parece um papo chato, mas é muito legal. Confia em mim. Fica nesse vídeo. Estou com ele, que é meu amigo já de longa data, Guilherme Genari. Bem-vindo. Bom dia, tá? Bem-vindo. Bem longa data, né? Bem longa data. A gente conhece. Infância, era o quê? Desde criança, praticamente. Um zigotinho. Exato. Obrigado pelo espaço, por me receber aqui, por me convidar. A primeira vez que eu te vi careca foi quando você passou no vestibular. No vestibular. Mas ali era uma escolha, né? Tinha outras opções. Agora não tem muitas outras opções. Quero começar daí, do vestibular. Por que você foi para a área de biologia na tua vida? Não foi fazer uma educação física? Sempre foi uma área que eu fui muito apaixonado, assim, né? E desde pequeno eu gostava muito de biologia, pro lado mais de biologia marinha e tal. E eu nunca tive muito essa dúvida, sabe, do que eu vou fazer. Isso foi minha paixão, era o que eu gostava. Depois eu fui descobrir outras coisas sobre mercado de biologia no Brasil, o que tem ou não tem de opção e tal. Mas como paixão, sempre apontou para aí. Nunca tive dúvida. É porque tem um lugar, quando a gente vai escolher, que a família pesa, no sentido de seguir a profissão que já está estabelecida em casa, né? Teu pai foi médico, você tem uma irmã também. A outra virou advogada, que já desvirtou um pouco o caminho. Mas assim, né? Uma família precisa sempre ter um advogado, precisa de um processinho, alguma coisa, tá lá, garantido, né? Então, o caminho... Medicina nunca passou pela tua cabeça, assim? Esse lugar de seguir a trajetória da família? Não. Não? Nunca passou. Porque, no fim das contas, tinha o outro lado. Então, escutar sempre meu pai falando de medicina em casa, e minha irmã, e o que eles gostavam, e eles compartilhavam, eu também olhei assim, puta, eu não gosto disso, sabe? Uhum. Lidar com sangue, cirurgia, emergências, eu falei, não é pra mim. Então, eu já soube que ali não era uma área que eu ia gostar. Aqui eu não vou, não. E aí, foi meio o oposto, assim. A vivência me trouxe o não, e aí eu fui pro lado que eu realmente gostava. Gui, durante esse percurso, o que faz um biólogo, né? Aí a gente tem biólogos que trabalham com as questões no Projeto Tamar. Você tem várias áreas, né, da nossa sociedade, biólogos trabalhando. O teu caminho, depois da faculdade, foi para dentro de empresas. Foi isso? Foi. Como que olha para isso? Porque sempre... encontrei biólogos ou dentro de sala de aula ou em projetos que se tratava diretamente ali de questões de meio ambiente, né? Projetos de meio ambiente. E você foi para dentro de uma grande empresa. E acho que hoje a formação de biologia, pelo menos no Brasil, assim, ainda está muito voltada para o meio acadêmico, meio de educação, né? Bastante. E uma das coisas que me incomodava muito assim no ambiente acadêmico era um processo burocrático, a demora de resolver algumas coisas, sabe? É o formulário para vir um ingrediente que vem de um outro país e demora 6 meses para fazer sua pesquisa. Óbvio que depende de laboratório para laboratório, né? Da instituição que você está. Mas eu tive essa experiência e falei, cara, eu acho que numa empresa a coisa vai funcionar melhor. E justamente na mesma cidade ali, ou muito próximo, tinha uma empresa começando de biotecnologia. E aí eu participei de um processo lá, em que eu não fui selecionado, mas abriu uma outra vaga mais júnior, e aí me chamaram. Então, eu já tinha um pouco do olhar que poderia ser um sistema mais eficiente dentro de uma empresa, eu queria vivenciar isso, saindo um pouquinho do meio acadêmico,
e apareceu essa oportunidade. E dali eu continuei um pouco nesse meio corporativo, nesse meio empresarial. Eu queria usar a palavra corporativo, porque dentro da academia também tem as questões das pesquisas, né, acadêmicas. Uma crítica que eu sempre faço, até por ser casada com um acadêmico, hoje, com o advento da internet, as divulgações científicas acontecem com um pouco mais de frequência, Sim. né? Mas também a universidade, ela sempre ficou dentro dos seus muros, né? Sim. Porque, assim, eu lembro quando pegou fogo o Museu do Rio de Janeiro, que era ligado à faculdade ali. E aí a galera falava assim, para quê? Ninguém precisa disso. E ali tinha uma diversidade imensa de pesquisas científicas, desde de documentos com relação a vacinas, inúmeras coisas, né? E as pessoas que ali do entorno não veem importância nisso, porque não sabem o que acontece ali dentro, né? Eu acho que esse é um grande gargalo da academia, a questão da divulgação científica e da população saber o que acontece lá dentro. A gente viu, acho que agora, no período pandêmico, a questão da vacina, os grupos de pesquisa, o envolvimento, o que faz um cientista, né? O que faz alguém dentro da academia. E esse lugar da academia ainda eu acho o muro muito alto, até hoje, assim, embora tenhamos a internet. Mas eu acho que aqui tá... Uma das coisas que eu fico pensando é que também você tem que ter uma diversidade, uma pluralidade ali dentro de linhas. Então, é importante, por exemplo, uma pesquisa super básica que se aprofunda realmente, sei lá, em, de repente, alguns organismos, sabe? Que você mergulhe, que não necessariamente naquele momento você vai uma aplicação para a sociedade imediata. É para gerar mais conhecimento, que lá na frente isso pode se transformar. Mas eu acho que tem uma separação ou uma pouca aproximação das universidades, poderia ter muito mais, numa parceria com indústrias, com iniciativa privada, para fazer essa ponte. Esse conhecimento que eu estou gerando responde uma demanda da sociedade atual, ou gera uma opção de solução diferente que é aplicável, sabe? Sim. E às vezes é isso, um pesquisador ou grupos de pesquisadores se aprofundam como carreira, mas está faltando esse outro lado que faz mais rápido a ponte. Da aplicabilidade até dos investimentos, né? Exato. Tanto de receber investimento, né, para Sim, fazer um projeto sim. e tal, que muitas vezes é financiado pelo próprio Estado, pelas FAPESPs ou pelas fundações dos estados ou do governo federal, com CNPq e etc. Então, acho que tem uma aproximação da iniciativa privada mais importante para acontecer com as universidades, mas essas coisas têm que vir de encontro. A universidade também tem que se abrir e estar disposta àquilo, e não falar assim, você está sendo vendido. Cada um Não é cuida por do aí. seu, né? É que existe também esse lugar. Acho que nos Estados Unidos essa relação fica mais clara, né? Muitas pesquisas vêm de dentro de grandes empresas, né? De grandes indústrias, de grandes conglomerados. No Brasil acontece isso? Dentro das empresas tem setores de pesquisa bem atuantes, tal qual universidades, enfim, embora eles não se conversem muito, né? Mas tem isso, Gui? Acho que depende do ramo, viu, tá? Então, por exemplo, eu acho que algumas indústrias conseguem fazer uma pesquisa de ponta no Brasil, mas são poucas, assim, porque dependendo da área que você está querendo se destinar para pesquisa, então vou dar um exemplo. Quando a gente vai para Santa Rita do Sapucaí o Hacktown. e todo o time do Hacktown, você escuta sobre pesquisa ali de 5G, 6G. Antes do 5G ser lançado no mercado, eles já estavam discutindo 6G. Então, você vê algumas coisas avançando muito. Por outro lado, quando a gente vem para biologia ou biotecnologia, hoje menos, mas na época também que eu fiz minha formação, você tem uma dificuldade desse ecossistema funcionar de um jeito mais fluido. Então, o próprio Brasil acessar alguns recursos, custo de equipamento, custo de reagente. Você imagina tudo isso que é produzido fora, às vezes, em indústrias que são de ponta também, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na China. Quando você vai acessar isso com o preço do real, ou é inviável, ou para você trazer o equipamento é muito custoso, você precisa de outros parceiros. Então, para você ter uma indústria de ponta no Brasil como empresa, realmente são alguns setores que conseguem fazer isso. E outros que, por exemplo, em multinacionais, às vezes, eles alocam o centro de pesquisa num outro lugar. Tá. Que tem uma universidade que é de ponta no mundo, que tem menor custo para eles e que tem uma quantidade, por exemplo, de pesquisadores já alocado ou já naquela região. Então, eles usam aquilo como um hub, assim, sabe? Como um centro, e não necessariamente o Brasil. O Brasil acaba sendo um recebedor do que acontece em outros lugares. Resultados. De resultados. Nós tivemos uma época aí uma migração muito grande de cientistas brasileiros
para outros. O Brasil perde muito cientista, né? Sim. Pelas condições de trabalho. E o Brasil é um país continental que teria todas as condições de desenvolver os seus próprios reagentes ou desenvolver um mercado interno com produção própria mesmo. Não só, digo, a produção científica, mas dos insumos, né? Dos materiais, enfim. Sem ter que importar isso, né? Mas ainda fica mais barato. Mas lá fora. E é isso, você vê que acho que não é raro, cada vez mais a gente fica escutando notícias mesmo que saem de pesquisas de ponta, e eles falam, não, um brasileiro que está na universidade tal, Sim. E aí ele traz uma linha de pesquisa super interessante, e você fala assim, cara, olha que demais um brasileiro fazendo isso, só que está fazendo isso numa universidade americana, europeia, chinesa, né, e está produzindo por lá, porque lá ele teve mais condições, estrutura e colaboração, às vezes, entre departamentos. Porque, Também às vezes, a pesquisa essa. é isso. A pesquisa não é assim, é um bom cientista com equipamento, com toda a condição ao redor. A condição também é pessoas geniais do lado, Sim. departamentos com outros recursos, assim, sabe? Com outros para colaborar. recursos, outros interesses, para fazer esse outras disciplinas, outras sabe? disciplinas. Que vão se juntando e você fala, que loucura isso, e isso vai produzindo resultado. Então, eu acho que o que falta pra gente nisso é realmente um programa de Estado, assim. A gente deveria estar formando uma quantidade de mestres, de doutores, como retê-los aqui, como dar estrutura para eles trabalhar num programa, sei lá, de 20 anos, de 30 Sim. anos. Não é um programa de 4. De curto prazo, né? Porque uma época teve um programa do governo de pós-graduação. Você lembra, Rafa, o nome que virou... Ciências Sem Fronteiras, né? Ciências Sem Fronteiras, que virou turismo, né? Virou turismo porque não tinha a obrigação de dar um retorno, né? De trazer um projeto ou desenvolver alguma coisa, né? Acaba sendo, eu quero propiciar a experiência de ir para uma universidade de fora e trazer expertise, a pessoa volta, mas, de novo, como é que você retém ela na academia? Sim. Como é que você trabalha a produtividade? E, para mim, assim, muito da produtividade, e acho que cada vez mais está se quebrando isso, mas era sobre artigo publicado e impacto da revista que você publicou seu artigo. Basicamente é isso, a academia ainda. Então, assim, de novo, isso é super difícil, né? Como é que isso se transferiu para a sociedade mais ou menos? E cada vez mais, até obviamente depende da revista, mas se descobrindo que como as revistas são feitas por pares e revisadas por pares, você começa a ter uma pirâmide, tipo uma pirâmide financeira acontecendo aí. É isso, gente. A gente está falando o quê? Da Rinodê do mundo acadêmico, né? É um marketing multinível ali da galera dos artigos científicos que ficam ali falando com os seus pares, né? É nesse lugar também que eu falo que o muro da academia ainda é muito alto, muito elitizado, até por conta dos cursos. Sim. Muitos cientistas têm que trabalhar quando tem bolsa exclusivamente, né? Muita pesquisa tem isso também, né? Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva e a conta não fecha, né? E essa conta não fecha para a pessoa que está ali produzindo conhecimento, né? E essa aplicabilidade, nem tudo que é produzido na academia, como você falou, tem pesquisas que são basais e tal, nem tudo a gente consegue ver uma aplicação, não prática, mas uma aplicação, inclusive, comercial, né? Porque em cima de uma pesquisa tem outras pesquisas que virão e tal. Mas fazer esse link, eu estou parecendo muito neoliberal falando, mas fazer esse link mesmo da produção acadêmica, da produção de conhecimento com o mercado, até para que se tenha dinheiro envolvido, né, em todas as esferas, ela é fundamental, né? E eu acho que isso, quando a gente fala, e aí trazendo um pouquinho para esse lado da biologia, quando a gente fala de um ecossistema, a gente realmente está falando de múltiplas interações. Sim. E está falando de uma coisa que é em rede, que é descentralizada. Então, assim, se a gente realmente pensa que a academia, um pedaço da academia passa uma coisa para a indústria, que depois passa uma coisa para a população. A gente está pensando de uma forma muito linearizada. Então, acho que essa volta, ela é sadia desde que ela seja, obviamente, delimitada. E mesmo quando a gente pensa na academia pela academia, de um jeito extraindo um pouquinho, tirando o zoom, as linhas de pesquisa que acontecem são linhas de pesquisa de interesse de alguém. Sim. Seja do pesquisador que propôs o projeto, seja do departamento, da universidade. Não é assim, nossa, tudo o purismo, né? Não vamos ter essa inocência. Exato, né? não é essa inocência. Então, muito do conhecimento que a gente gera, mesmo que seja uma pesquisa básica, ele tem um viés, que é de alguém.
Sim. que é da sociedade, que é do departamento e tal. Então, mesmo quando a gente fala sobre essa parceria com a indústria ou com outras formas de fomento, ela é sadia desde que ela aconteça com determinadas condições e regras, mas ela Sim. deveria acontecer muito mais no Brasil, porque acho que é um ganha-ganha, assim, poderia se ter uma série de outras formas de avançar. De ter um programa em rede com todas as universidades, de repente, brasileiras, porque a gente tem também contextos muito diferentes dentro das universidades, né? Sim. A Universidade de Campinas já é diferente da Universidade de São Paulo, né? Que já é diferente da Universidade da Bahia, que é diferente da Universidade do Rio Grande do Sul, porque você também tem todos os seus contextos culturais e geográficos postos ali, né? Então, de repente, uma pesquisa que ela acontece numa universidade do norte do país, ainda que seja o mesmo tema, a mesma área, ela é completamente diferente de uma pesquisa que acontece no sul do país, né? E esse trabalho em rede de universidades poderia ser uma troca benéfica, né? Sim. Você saiu da universidade e você foi para o corporativo, certo? Foi. Você foi trabalhar exatamente na tua área? Como Foi. que esse processo... Para dar esperança para os futuros biólogos desse país. Na época, tá, quando eu saí, eu entrei numa vaga num laboratório de biotecnologia. Então, justamente, eu fui trabalhar dentro do laboratório, a gente trabalhava com extração de DNA, trabalhava com sequenciamento de DNA. Você clonou ovelhas. Não clonei ovelhas. É muito anos 90, né? Clonar Exato. ovelhas. Mas era uma empresa que fazia... chamava Canaviales, e ela fazia melhoramento de cana de açúcar. E a gente chama que é um melhoramento clássico. O que ela queria fazer? Ela queria cruzar, literalmente, diferentes tipos de cana, e aí selecionar das várias mudinhas que saíram, quais delas tinham características de interesse. Maior produtividade de açúcar, resistência a doenças, resistência a frio ou qualquer outra condição. Então, esse era um trabalho para gerar novas canas de plantio comercial. Esse era o interesse da empresa. E aí a gente trabalhava numa área de biotecnologia que o objetivo era você conseguir correlacionar, de repente, um gene de interesse e onde ele está no genoma da cana. Tá. Porque aí você conseguiria, sem esperar crescer a cana, fazer todo esse processo de avaliação que demora muito tempo, ele é muito custoso, logo que ela já fosse uma mudinha, você conseguiria já com esse mapeamento falar assim, ela tem um gene de resistência que a gente tem interesse ou não? Não, não tem, então já fica de fora. Então, você facilita o processo sem ter que fazer um organismo geneticamente modificado. Você só identifica logo e tira ela da esteira, né, do processo. Então, sim, era uma área de biotecnologia aplicada, direta, e foi muito dinâmico, assim. Aquilo que eu falava que eu sentia falta na universidade, eu entendi ali dentro da empresa, que acontecia de um jeito muito rápido, tanto pela estrutura empresarial, mas como pelas pessoas que estavam ali, assim, que faziam as coisas acontecer com uma agilidade impressionante. Se você for pensar na estrutura do agro no Brasil, né, em toda a estrutura tecnológica, o uso de drones, as questões de contenção de pragas mesmo dentro desse estudo científico aí de vamos formar plantas mais resistentes a determinadas pragas, porque às vezes é mais barato do que você investir em só fertilizante, né? Como que a gente combate, sei lá, como que a gente tem plantações mais resistentes às mudanças climáticas, por exemplo, né? Então, acho que o agro ele traz muito, não só na biotecnologia, mas de um modo geral, o agro brasileiro ele tem muito da ciência ali, né? Super. No dia a dia. E acho que você pega, por exemplo, essas coisas que despontam mais, né? O agro tem uma demanda muito importante no Brasil, sim, e por isso ele tem atenção e recurso para fazer as coisas acontecerem. Sim. Mas, por exemplo, indústrias farmacêuticas também conseguem fazer um estirado aí, ou a própria medicina e tal. Então, você tem áreas da indústria que vão mais. E acho que o agro tem, no caso do Brasil, por exemplo, você tem outros organismos que funcionam muito bem. Tipo, você tem uma Embrapa, que é gigantesca, estruturada. Que é um órgão do governo, né? Exato, que assim, tem pesquisadores de ponta. Eu conheço vários pesquisadores que trabalhavam comigo nessa época lá na Canaviales ou na Lelix, e que depois foram para a Embrapa, e eles são, assim, pesquisadores geniais.
E você escuta as linhas, você fala assim, meu Deus, pô, não saberia nem por onde começar o que você está fazendo. Que planeta você tá? Que Isso é planeta você Brasil, vive, né? isso é Diz Brasil. Exato, isso é Brasil. E são pessoas que foram fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, universidades americanas, estão voltando daquilo que a gente falou, e que hoje fazem parte do corpo da Embrapa e de outras instituições brasileiras Trouxeram super essa legais. expertise para o Brasil. Super. O Brasil conseguiu reter. E você tem centros, por exemplo, como o CTC, que é uma iniciativa também diferente, que é o Centro de Tecnologia Canavieira, que também tem pesquisadores de ponta. Então, de novo, nesse ramo, como você tem da soja. Então, o agro ele é uma potência no Brasil, não só na produtividade do campo, mas na estrutura de pesquisa que está por trás. Assim, realmente o Brasil é muito forte nisso. E eu vejo algumas coisas, sabedoria, né? Eu vejo algumas coisas que hoje já tem um artigo científico sobre determinado assunto que o mateiro já falava, né? É muito louco isso, né? Essa observação desse saber popular de quem está no campo, de quem lida com terra, de saber o ciclo da terra, inclusive, né? O que planta, o que não planta, quando planta, né? Esse saber dos mateiros, agora ele faz parte da academia, né? Agora está validado pela academia. E você sabe que em biomimética, tá, a gente fala muito de respeitar as múltiplas formas de saber. Então, os múltiplos saberes. Que é justamente por isso. Assim. Então, cada vez mais tem uma linha que fala sobre lavoura, pecuária e floresta juntos. Porque se você, ao mesmo tempo, assim, você quer fazer uma pecuária, mas se você simplesmente faz um pasto aberto, você talvez não tenha um lugar de sombra. Você vai discutir produtividade do seu pasto, sabe? E a qualidade do seu pasto, etc. Agora, se você combina isso com um cultivo, você começa a ter um balanceamento entre diferentes safras, diferentes momentos do ano. Você tem forma de lucrar, uma coisa ajuda a outra. Então, a floresta faz uma sombra para o gado e melhora a fertilidade do solo e a qualidade do solo para sua lavoura. Sabe? Você começa a enxergar características que se faziam numa agricultura mais familiar ou um princípio de agrofloresta podendo ser trazido para alguma coisa de um pouquinho de mais extensão, né? De mais impacto como os grandes produtores. Então, essa história de que deixa para trás o que uma agricultura familiar, o que um pensamento do mateiro, o que ele aprendeu a fazer, não, é o contrário. É o contrário. Como é que eu incorporo esses conhecimentos para usar uma quantidade de solo da melhor forma possível? E aí você não precisa toda hora aumentar território para ter mais pastagem, porque o gado... Você tem um solo mais fértil, maior qualidade, que renova melhor seu pasto, que tem mais sombra. E ele perde menos água, então você precisa de menos água para... Sabe? É um Você ciclo... otimiza o processo porque a natureza vai se regenerando e vai se equilibrando. É um pensamento mais em sistema, não um pensamento de linha de produção. Sim. A gente se acostumou num pensamento de linear. Desde a Revolução Industrial, a gente acha que as coisas são lineares. Que a esteira vai passando, é a esteirinha, vai aumentando. Etapa 1, 2, 3, 4, mesmo na nossa carreira. Total. Eu tenho que começar assim, depois eu quero chegar nesse cargo, então uma linearidade. E você começa... ao longo do tempo e da vida, e um pouco do que aconteceu comigo, você começa a ver que você é mais múltiplo. Você pode trabalhar com isso e ser um escritor, e ter uma produtora, né? Não tem um produtor. Mas sim. E produzir conteúdo, uma série de coisas, você é múltiplo. Porque também a questão do conhecimento, né? A gente fala muito dos especialistas e, né? Você se especializa em determinada área, mas a gente vai ficando adulto, entendendo o mundo... E as coisas são muito transversais, né, Gui? O conhecimento ele não passa só por um lugar específico, que ele também não é linear. De repente, algo que você aprende, sei lá, algo que você tem um insight vendo uma peça de teatro para a tua área da biomimética, sabe? Eu estou falando nesse lugar, né, que a gente é composto, o nosso conhecimento é composto por várias coisas de linguagens diferentes, de formas diferentes, né? Você falou da carreira linear. Você teve uma carreira linear, né? Você começou lá de júnior, no canavial, modificando a rapadura da sua vida. Mas aí você também trabalhou em grandes empresas, grandes corporações, a Unilever. A gente se encontrou no Hacktown, inclusive, né? Dando palestra. E você teve toda essa aculturação do mundo corporativo, né? E teve um momento que você decidiu dar uma virada na tua carreira.
Que momento foi esse para você de falar, ok, quero outros horizontes? Tá, assim, mesmo na minha carreira corporativa, que foram vários anos, mas eu sempre fui inquieto. Então, assim, esse tempo todo que eu estava na Unilever, eu entrei como trade marketing, depois eu fui para pesquisa e desenvolvimento de produto, depois eu fui para operações, depois eu fui para marketing. Obviamente porque a Unilever é uma empresa que permite mais esses movimentos, né? Mas eu nunca tive uma carreira lá dentro que eu julguei linear. Embora ela tenha sido linear no mundo corporativo, ela não foi linear em experiências. Perfeito. E aí chegou uma hora que, quando eu comecei a conhecer a biomimética, aí eu falei assim, peraí. Tem alguma coisa aqui que eu quero entender mais. Tem alguma coisa aqui que está me puxando mais. E eu também olhei um pouco do mundo corporativo com outro ângulo, que eu falei assim, às vezes as pessoas estão só, sabe, estão acreditando que estão fazendo o melhor que elas podem e caminhando nesse mundo, mas assim, é um caminho que é linear, é sempre mais, é sempre... a métrica, eu não me identifiquei mais com essas métricas daquela maneira, ou só com aquelas métricas. Porque a métrica era, um ano era mais market share, mais margem, mais consumidores experimentando, e continuava assim. Por mais que tenham outras políticas que complementem isso, mas eu falava assim, peraí. Se a métrica é mais market share, né, que é participação de mercado, e toda hora tem que vender mais produto para isso, que hora que eu volto naquela discussão de se a embalagem está sendo descartada ou não, se a embalagem ela é biodegradável realmente ou não? Esses espaços eles eram diminuídos e eu estava muito incomodado com isso e estou muito incomodado com isso. E olhando para a biomimética eu falei, tem um jeito diferente de fazer. E esse é o jeito que eu me identifico mais. Então, a biologia nunca saiu da minha forma de pensar, assim, de eu entender o mundo. Então, mesmo ao longo desse tempo na Unilever e outros lugares, eu sempre pensava associando com disciplinas que eu tinha tido de biologia. Tipo, principalmente uma que chama Genética de Populações, que era meio maluca. Sabe aquele azinho que a gente aprende? Sei. É uma versão top disso, assim. Mas que era como esses movimentos se dão. Onde acontece o surgimento de novas espécies ou de um novo nicho de uma espécie. E eu sempre olhava muito a indústria ou a inovação com essa ótica biológica. E a hora que eu aprendi a biomimética, eu falei, cara, essas coisas se juntam aqui. E se eu não der espaço para eu poder experimentar isso e sentir isso, eu não vou estar eu feliz. E segundo, eu também, depois de ter a Alice, penso muito assim, que exemplo eu estou dando para ela, de que ela tem que ir atrás do que ela se sente bem fazendo. De que ela tem que se completar, de ter que fazer o bem para os outros. E eu resolvi me arriscar. Porque tem esse lugar da segurança de uma carreira, ainda que você tenha feito coisas muito diversas dentro da mesma empresa, tem esse lugar que eu acho que é onde as pessoas se estabelecem, que é, eu tenho uma profissão, eu tenho uma carreira. E aí tem um outro lugar, que eu acho que foi esse lugar que te tocou, que é eu tenho um propósito. Eu quero olhar as coisas, eu tenho a carreira, mas eu também tenho propósito, que é se olhar enquanto profissional, mas se olhar enquanto sujeito ainda, experienciando um mundo. Muito. Né? Essa preocupação que eu vou deixar para a Alice, a gente fala muito dos selos verdes das empresas, um monte de gente trabalhando dentro dessas questões de sustentabilidade, que já são pautas dentro das empresas há muitos anos, mas de uma maneira ali dentro de um contexto de uma grande empresa. Nem sempre o impacto dessa busca pelo que eu estou chamando aqui de selo verde, dessa sustentabilidade, ela é de fato não benéfica, mas de fato ela alcança lugares que ela deveria alcançar dentro de uma responsabilidade que uma empresa de grande impacto, de grande proporção tem. Né? O que eu estou querendo dizer é, às vezes é mais fácil você trabalhar com isso do lado de fora, pensar sobre maneiras sustentáveis de consumo do que do lado de dentro, né? Sim. Até por processos Por e tudo. tal, né? Por tudo. E foi essa decisão que você tomou na tua carreira, de sair. E aí você foi biomimética aqui. Tipo, doideira. Doideira. Não, e que na verdade tá, assim, é bem isso, assim. Pelo processo, você é tipo, você tá lá dentro. Agora, para você conseguir mudar a chave de algumas coisas, é óbvio que você tem que ter uma rede de influência, mas tem coisa que não dá, tem coisa que você não consegue. Assim. E eu acho que tem uma coisa que influencia muito hoje, que é
quais são efetivamente as métricas que você está usando, sabe? O que é uma métrica de uma empresa dessa? Quais são as várias métricas? E, obviamente, pensando em sustentabilidade, várias dessas grandes empresas têm uma métrica de, sei lá, diminuir pegada de carbono ou diminuir a quantidade de plástico virgem que se coloca e etc. A grande pergunta é se é suficiente e se é na proporção adequada. Sim, sim. Agora, se você olha para isso e pensa do outro lado, que é onde me deu um clique assim que me pegou muito nesses trabalhos todos, foi um dia, eu lembro bem assim, que foi um dia que a gente estava discutindo projeção do ano seguinte. E uma das projeções era plástico. E eu falei, legal, agora nós vamos entrar numa pegada mais sustentabilidade e discutir o plástico. A gente quer colocar X% de plástico reciclado nas embalagens. Eu falei, que legal, a gente quer aumentar de tanto para tanto aquele plástico reciclado, muito bom. E aí, no slide seguinte da conversa era, e qual a total de plástico que nós estamos colocando no ano que vem, na projeção? Era assim, uma quantidade gigantesca. Eu estava crescendo muito. Então, por mais que eu estivesse aumentando o plástico reciclado, eu estava aumentando muito a minha quantidade de plástico total, inclusive do virgem que vem junto. Naqueles outros % que sobrava, que era plástico virgem no primeiro uso, eu também estava aumentando desproporcionalmente. Então, eu falei, mas peraí, se a gente está preocupado, beleza, é menos pior do que o que eu estava fazendo. Mas a direção não é essa. A direção que a gente está tomando era outra. Era como é que eu reduzo o total plástico. Sim. O que também tinha outras iniciativas, mas sabe quando as coisas vão competindo? Cada um tem a sua linha e vai na sua linha. Então, chegou esse momento que eu falei... Eu já estava fazendo uma especialização em biomimética e resolvi que era hora de eu arriscar e ir para onde o meu coração mandava mais. Esse lugar desse ponto de virada da vida às vezes é onde as pessoas têm medo de ligar a chavinha, né? De não sei como será, não vou dar esse passo, não vou buscar isso, estou bem aqui, estou confortável. Não estou nem falando de ser acomodado, mas estou falando de conseguir ser resistente a novos caminhos. Dentro de uma empresa, a gente tem, como você disse, é difícil mudar uma cultura. Sim. Dentro de uma empresa. É um trabalho a médio e longo prazo, não é do dia para a noite, né? E a maioria das empresas, elas querem o quê? Produtividade, maior margem, né? Menor custo, porque é a lógica do sistema, né? A lógica do sistema capitalista. Todos nós queremos mais margem em algum momento da nossa vida. E aí você sai da empresa, da Unilever. Trabalhei em várias empresas dentro da Unilever, porque a gente fala Unilever é só a nave-mãe. Tem Exato. 500 mil empresas embaixo. Aí, não sei, o que você estiver fazendo nesse momento, alguma coisa que você estiver perto é da Unilever. Exato. Né? A gente vai qualquer coisa, né? Omo, Dove, Hellmann's, tudo, Ben & Jerry's, Que Bom, Seda, vai. Tudo. Rexona, tudo. vai. Tudo. Tá em dia. Só para deixar claro que tá em dia aqui. Eu tô com Dove aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí você vai ser o Guilherme da I&D, vai ter seu CNPJ e trabalhar como? Porque, assim, a biomimética chegou na tua vida. Vamos explicar pra galera o que é biomimética. Beleza. Porque é aquele lugar que eu estava falando lá no comecinho do papo, dos mateiros, da sabedoria da natureza. A biomimética não é uma novidade. Tem se falado mais agora de biomimética, mas não é uma novidade no mundo, né? Sim. Se você for pensar, sei lá, no velcro, partiu de uma observação de um carrapicho. Tem várias coisas no nosso dia a dia que a gente faz uso que partiu de uma observação de algum elemento da natureza, seja em aerodinâmica, em inteligência da coisa, né? O bico do pássaro, né? Que virou a frente de um trem. Exato. Né? Que você consegue ali pensar em aerodinâmica, em eficiência. Foi a área que você se apaixonou. E aí vamos resolver o mundo todo através da biomimética, porque todas as respostas estão na natureza. É isso, mas biomimética, igual você falou, tá? No fim,
ela é uma prática ancestral, assim, do tipo, desde sempre. Então, se a gente pensar até dos povos originários, mas depois mesmo o Leonardo da Vinci fazendo os desenhos deles, assim. Então, tudo a ver com aerodinâmica, com hidrodinâmica, tudo isso é inspirado na natureza. Mas a palavra biomimética vem de bio, que é vida, e mimesis, que é imitação. Então, biomimética é como se fosse você estar imitando o que a vida já faz. E o grande princípio é que a vida apareceu na Terra há 3,8 bilhões de anos. E a gente, como espécie, ser humano, Homo sapiens, está aqui há 300 mil. Chegamos ontem aqui. A gente é o menor aprendiz no rolê. Sim. Sabe, assim, nada contra. Tem muito frescor no menor aprendiz e muita coisa para... que ele pode aportar. O que quer dizer que nós temos muito que aprender e muito que observar ainda. Somos nenenzinhos aqui nesse pálido ponto azul, né? Exato, a gente é uma espécie muito nova. E a gente, principalmente depois de Revolução Industrial, Segunda Guerra, a gente acha que entende, conhece o mundo. Se você olhar, existem estimativas de pesquisadores que tem pelo menos 10 milhões de espécies. Tem alguns falam em 30. A gente tem alguma informação sobre 2 milhões. Então, assim, a gente não conhece pelo menos 80% das formas de vida que estão nesse planeta. E aí você fica o quê? Tentando buscar as formas de vida fora desse planeta. Temos que dar uma olhadinha aqui primeiro, gente. É muita coisa. É isso, aí vamos para Marte, sabe? Mas o grande ponto é que quando a gente olha para a natureza com esse olhar da biomimética, é um olhar que busca trazer aplicação para a sociedade. E ele busca falar assim, como é que a natureza... E ao longo de 3,8 bilhões de anos, a natureza já resolveu vários dos problemas que a gente está enfrentando. Então, por exemplo, se a gente falar sobre distribuição de renda ou sobre acumular patrimônio, né, o que é importante para a gente como sociedade, se você olhar para a natureza, ela tem várias formas de acumular recursos e distribuir recursos. É óbvio que você não vai olhar para como é que a natureza ganha dinheiro. Não é isso. Não é sobre isso. Mas é sobre recursos. Se você olhar sobre criar estruturas leves e resistentes, você vai olhar para a natureza e falar como é que a natureza cria estruturas leves. Sobre embalagem, como é que a natureza cria envoltórios ou criou envoltórios e embalagens, tanto sobre forma, quanto sobre processo, quanto sobre sistema. Então são essas 3 grandes abordagens que a biomimética traz, em que, de novo, não quer dizer que você tem que substituir linhas de raciocínio atuais. Quer dizer assim, traz essa outra abordagem junto na mesa. Incorpora ela também. Porque é sistematizar, de alguma forma, o que a natureza já faz há bilhões de anos, né? Porque tem momentos que parece que está tudo desequilibrado, mas é a natureza se reorganizando de acordo com os impactos que nós causamos. Afinal, nós estamos aqui, gente, consumindo desenfreadamente recursos finitos. Sim. Né? E é um lugar que a gente não pensa muito, né? No dia a dia. Você pensa, né? Porque é seu trabalho. Você que lute. Mas é isso, a gente... E acho que tem um pouco, tá? E você como comunicadora entende isso também. Assim, tem um pouco até da linguagem que a gente usa, sabe? E isso também passou a me incomodar muito. Teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Eu li isso num livro que chama Economia Dunnett. E me marcou demais, em que eles fizeram um estudo com 2 grupos de pessoas. E era um estudo sobre restrição de alimento e água. Assim, as pessoas tinham acesso restrito a isso. E para um grupo de pessoas, eles usavam a palavra indivíduos. Porque os outros indivíduos e tal. Para o outro grupo de pessoas, eles usavam as palavras consumidores. E foi bizarro a consequência, assim, sabe? Quando você fala para as pessoas consumidores... e fala para elas compartilharem com os demais que estão precisando, porque era uma situação de restrição de água e alimento, as pessoas eram mais egoístas. Quando você fala para as pessoas e tratava os demais como indivíduos ou como cidadãos, as pessoas estavam mais dispostas a compartilhar água e alimento porque estavam olhando para o outro como um outro ser humano. Então, a própria linguagem que a gente usa como sociedade, em que eu encaro uma outra pessoa como um consumidor, ao invés de falar ele é um cidadão,
Sim. ela tem uma responsabilidade com o todo. Quando eu falo que ele é um consumidor, ele só está comprando, me dando a grana, consumindo e descartando. É uma troca que se limita... Se limita ao comercial, parece que ele é comercial. isento de responsabilidades, talvez até seja super intencional, né? Se isentar Claro. de responsabilidades, ninguém se sente mal nessa história. Mas cada vez mais assim, olha, a conta está chegando, já está na nossa cara a conta. Sim. De que eu sou um consumidor, sim, mas antes de tudo eu sou um cidadão. Eu sou um indivíduo que deveria cuidar dos demais indivíduos, não só da minha família, mas da minha comunidade, do meu entorno. E se cada um fizer isso, a coisa muda. Então, a linguagem tem um peso Sim. importante. E a gente teve também aniquilado, acho que ao longo da nossa história, até pelo sistema que a gente vive, o senso de coletivo. O povo sempre é o outro. A natureza sempre está longe. Exato. Eu lembro de quando teve a Eco 92... Eu lembro, isso marcou, eu tenho falado muito nas entrevistas, assim, que na sequência veio muitas piadas sobre, os ecochatos, lá vem o hippie, lá vem não sei o quê, que já discutia, na década de 90, as questões climáticas, o impacto que teria hoje. Tudo bem, eu achei que eu não fosse viver até 2025. Mas chegamos aqui, né? Mas já que vivemos, vamos ter que dar um jeito nisso, né? Porque essa sensação que o lugar da natureza é sempre um espaço lá longe. O problema da floresta é um problema da Amazônia, não um problema meu. Em 2019, nós tivemos aquele fogaréu, toda hora tem, mas eu lembro que em 2019, por conta dos ventos, o céu de São Paulo ficou preto à 1h. Você lembra disso? Não, acho que foi nem 2019, Não foi foi 19? depois de pandemia, Não, foi... porque teve um. Isso, acho que foi 23. Que teve de novo, 22 mas acho ou 23. que 2019, porque eu lembro que eu estava entrevistando um menino indígena do Jaraguá, e a gente saiu para almoçar e o céu pretejou. E não era chuva. Era aquele fumacê, né, da Amazônia que a gente... Não, é muito longe, não chega aqui. E assim, a gente está vendo na pele e nas nossas vidas o impacto desses desastres, né? Porque algumas coisas a gente tem que chamar de crime, outras a gente chama de desastre, que são as cidades que não são pensadas para chuva, as pessoas que não são pensadas, né, para receber água de chuva. Então, a gente vive inundado, as cidades que não são pensadas para que a natureza faça parte do nosso dia a dia, né? Porque é aquilo, vamos construir condomínio com vista para a Serra do Japi, dentro da Serra do Japi, sem pensar nos impactos biológicos, naturais que a gente está causando, né? Então, a natureza é sempre um lugar longe, né? É sempre uma vista para a gente comprar. Também, isso, né? E acho que uma das coisas principais, assim, que eu também bato muito na tecla é que a gente é natureza. Sim. E tem uma coisa que é muito doida que também acho que interferiu muito na forma de eu pensar, que era, a gente às vezes falava sobre um desenvolvimento sustentável, que era a junção de meio ambiente, né, com sociedade e com economia. Aqui onde tem intersecção é o desenvolvimento sustentável. Mas, na verdade, mesmo esse diagrama assim, que circulou muito, ele tem um erro importante, que assim, só existe economia dentro da sociedade e só existe sociedade dentro do meio ambiente. Sim. Não é que eles têm uma intersecção, é que o meio ambiente comporta tudo. A gente tem um ciclo fechado. Então, o lixo que a gente joga, ele está em outro lugar, mas ele está nesse mesmo planeta e ele vai, de alguma maneira, provocar esses retornos. E eu acho que esses dois grandes eventos que aconteceram, assim, esses dois tipos de eventos que acontecem recentemente com frequência, que é das queimadas e do ar, a qualidade do ar está influenciando todo mundo, para mim isso mostra o quanto, assim, eu não quero saber que classe social você é, quanto dinheiro você tem. O ar que você respira é o mesmo. Porque a enchente vai impactar um ou outro, né? A gente sabe... Tem todas as questões do racismo ambiental, tem muitas questões que são postas aí que não dá para discorrer, veja isso em outros vídeos. Mas essa lógica de pensar... A gente falou de biomimética aqui, pensando que as respostas estão na natureza, e eu até brinquei aqui do trem, do velcro, tem um monte de exemplo que é no desenvolvimento e design de produtos, ou de coisas, enfim. Mas tem também para arquitetura, você tem várias coisas onde a biomimética
Na arquitetura, por exemplo, tem as casas que são feitas inspiradas naqueles buraquinhos, daqueles bichinhos, parece um esquilinho, mas não é, tem outro nome que eu não lembro, que circula melhor o ar, então você tem uma questão térmica ali melhor resolvida, enfim, você tem... A biomimética ela pode ser aplicada a qualquer coisa. Sim. Qualquer setor da nossa vida, Exato, não só produto. Exato, por exemplo, você pode aplicar, igual o exemplo que você deu é muito legal, porque às vezes você está querendo fazer uma construção, seja uma casa, mas mesmo edifícios, assim, pensando em Sim. negócio, e aí você quer gastar menos com ar-condicionado, que é uma despesa gigantesca, ou você quer aproveitar e gerar energia com base na luz do Sim. sol, e você, tipo, você pode ter um telhado verde, você pode ter uma série de outras coisas, então a arquitetura é um grande ramo, e o pensamento sobre o planejamento urbano influencia demais. Total. Então você vê várias cidades agora que têm voltado e pensado mais sobre eu deveria me encher mais de verde e tirar um pouquinho dessa camada impermeável que eu coloquei na cidade inteira para que a chuva possa penetrar no solo, para que as raízes segurem e estabilizem o solo, para que eu não tenha um problema toda hora de encher de água e não ter para onde escoar, ou mesmo a temperatura. Então tem cidades como Medellín, que estão como exemplo, que reflorestaram e colocaram mais cobertura verde e hoje tem menor temperatura porque elas seguram a temperatura da cidade. Enquanto você tem só concreto, só coisa que dissipa calor... Tipo o Vale do Anhangabaú, que tiraram lá as árvores, concretaram tudo. E é isso. E pensando como estrutura, tá? Se você também fala assim, não, tem verde, mas assim, é uma árvore em cada lugar, isolada. Sim. Cara, quando você pensa num sistema funcionando, uma árvore muitas vezes resiste ao vento, a tempestades, porque elas têm umas às outras. Uma quebrou um pouco aquele primeiro vento, chegou, mas... Sabe? Você deixa uma sozinha ali e fala, vai, você tem que durar. Mas é porque a gente pensa hoje natureza, Gui, talvez como paisagismo, né? Sim. A gente não pensa mais natureza... Como um serviço ecológico para todos. Exato, exato. Como parte de uma estrutura social que somos. É mais assim, vamos fazer aqui esse jardim ou essa árvore. É mais a estética... enfim, do que a funcionalidade dela, né? Mas eu acho que a gente também está entrando num momento, tá? Que assim, se a gente não pensar na funcionalidade, porque se você reintegra muito mais verde e traz isso para o nosso dia a dia, mesmo dentro de grandes cidades, você começa a ter outros benefícios, assim, porque as pessoas vão nos parques, Sim. sabe? É meu lazer ali. Mas você começa a trazer outras espécies que tinham sumido. Você começa a trazer pássaros, você tem um som que começa a ser diferente. E no momento que a gente está discutindo saúde mental... Total. Assim, total. É bizarro você achar que você vai ficar numa selva de concreto e ali você vai ter sua saúde mental. Ou as pessoas com dinheiro que ficam ali o tempo inteiro, ganham seu dinheiro ali, mas toda hora que tem oportunidade de escapar, vão para o interior, vão para a praia. Porque elas têm recursos, têm acesso. Sim. Então, assim, mas a saúde mental está sendo comprometida de um jeito que... é meio uma combinação de tudo. Se a gente quer realmente ter uma saúde mental e ter uma cidade que pulsa melhor, assim, mais integrada, a gente precisa voltar em vários desses conceitos de como funciona um ecossistema. Sim, mas calhando também no lugar do perigo onde o turismo predatório, a gente estava falando do Tapajós aqui, né? Você falou da tua experiência, quero que você compartilhe um pouco. Mas também tem experiências como, sei lá, Balneário de Camboriú, que aumenta a faixa da praia, aí você constrói prédios gigantes, que aí tem uma faixa da praia que não tem mais sol. Porque é isso, essa busca também pela natureza, à vista, né? Ela precisa ser pensada e precisa ter políticas públicas, eu acho, que regulem, façam uma mediação ali também, né? Porque, o dinheiro pode comprar uma cobertura na praia do Balneário, num apartamento de, sei lá, 30, 40, 80, não sei nem quantos andares tem aquele prédio absurdo. É um absurdo aquele prédio, Guilherme, porque é isso, né? Eu quero usar a natureza. Você quer ter a vista, ter acesso à vista, e aí você desce ali pra praia pra pegar o seu sol, e daqui a pouco já tá sombra e você não pode mais. Então é a gente mesmo... Mas é a visão utilitarista, né? Uma visão a utilitarista. natureza tem que me servir. E ponto. Mas é o lugar que a gente também foi colocado ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente tem uma série de eventos e instituições que colocam que a gente, como ser humano, está acima das outras espécies. Sim. E, na verdade, eu sempre gosto do exercício de humildade, de falar assim, te larga na Antártica ou no Ártico, vê aí quem que é melhor para sobreviver.
né? Teve os caras que foram escalar o negócio, o cara não morreu lá, que um coach aí famoso levou uma galera para escalar, e aí não estavam preparados para lidar com, então, assim, com natureza. Por isso, a gente tem que ter um pouco de humildade, falar assim, a gente é mais uma das espécies, obviamente a gente tem características que nos tornam únicos, assim, como seres humanos, mas, cara, uma inteligência, uma possibilidade de outros animais, a forma deles se comunicarem em grupo, e eu acho que tem coisas que a gente vai descobrindo que vai baixando um pouco a nossa bola, ou deveria. Deveria. Então, por exemplo, tem estudos agora com inteligência artificial que conseguiram ler a quantidade de dados e correlacionar, mostram que baleias jubarte e baleias cachalote, por exemplo, elas têm uma acuracidade de sons e vocabulários a ponto delas se identificarem pelo próprio nome, assim, por um som, de maneira individual. Cara, e a gente se achando a melhor espécie da face da Terra. Tipo, cara, é meio assim... E esses grupos, assim, né? Por exemplo, tem os grupos como tubarões, assim, eles existem na Terra há 400 milhões de anos. Sim. Então a gente se acha muito foda há 300 mil anos, eles estão aqui há 400 milhões de anos e sobreviveram a várias extinções em massa. Sim. Então tiveram momentos... A gente teve 5, tem gente que discute 6 extinções em massa. E quando ele fala em extinção em massa, é tipo 90% das espécies, pelo menos 90%, 95% das espécies na Terra sumiram. E você recomeça. É um resetão, assim. É um resetão total, assim, que aconteceram 5 ou 6 vezes ao longo da história da vida na Terra. Então, você pegar grupos como esses, que passaram por algumas delas... Então aí... Aí você fala, não, a gente, ser humano, é foda? Tipo, Não. quem é foda? Peraí, baixa a bola. Segura tua onda aí. Segura tua onda. Pra você ver, né? O tubarão tá aí, depois de 6 extinções em massa, os dinossauros não. Exato, alguns ficam pelo caminho. Alguns foram ficando grandes e fortes, né? É isso. E ficaram pelo caminho. Exato. Porque também não é sobre o tamanho ou a força, né? É sobre você se adaptar àquele momento. Eu acho que é muito isso que a gente tem que discutir, né? O ser humano, ele tem a sensação que está se adaptando. Esquentou? Ar-condicionado. Vamos inventar um ar-condicionado. Comida? Vamos industrializar tudo para dar para todo mundo. E esse talvez não seja o melhor caminho para a gente continuar permanecendo enquanto espécie. Eu acho que esse movimento agora de discutir essas questões de meio ambiente, elas estão trazendo... Tá, vamos parar tudo aqui, não é construir mais fábricas e processar mais alimentos. Porque o recurso é finito. Acho que agora que está caindo essa ficha, né? Porque o único recurso finito que causou guerras ao longo do tempo foi o quê, gente? Petróleo. Mas você sabe, tá, que essa ficha vem caindo e ela é dura, né, na hora de cair. Sim. Por exemplo, uma das discussões que eu tenho, às vezes, com uma outra empresa é que esse risco que a gente está discutindo todo, que já vem se concretizando, ele não está no balanço financeiro das empresas. Não. Ninguém coloca isso como, olha, eu tenho um gasto em seguro contra desastres ou contra uma crise climática. Então, como ele é um custo zero hoje, algumas empresas fazem isso e proativamente incentivam isso, mas são poucas. Mas como ele hoje é zero, no balanço financeiro, num demonstrativo de resultados e tal, toda vez que eu falo tem que fazer um investimento para ter um menor impacto, as pessoas falam, pô, hoje eu vou ter que desembolsar. Elas não entendem que isso está mudando de linha no balanço financeiro. Ele é um risco e que eu deveria minimizar ou mitigar o risco como se faz com qualquer outro risco numa empresa. Um risco que é mais concreto, assim, você trabalha diminuindo, evitando, você tem uma gestão de risco sobre aquilo. A crise climática, muitas vezes, é entendida como não. É meio assim, passa um pano, fica no zero e tá tudo bem. Deixa acontecer que a gente resolve. Exato. Que foi a lógica ali de Brumadinho, de Mariana, né? Que ali não é problema de crise climática, ali foi... É problema do próximo CEO. Foram coisas criminosas que aconteceram ali porque deixaram de atuar, porque era mais fácil depois pagar seguro, depois da tragédia, do que mediar isso ao longo de... não sei quantos anos, décadas de exploração, né? Sim. Então, por exemplo, e aí quando você vem uma crise dessa, climática, que vem pegando de forma importante, se você olhar, por exemplo, hoje a produtividade no mundo de cacau ou de café, você tem uma queda importante acontecendo. E não é porque assim, os lugares estão adotando práticas que não são as mais produtivas. Eram indústrias que vinham crescendo a produtividade, indústrias que vinham atendendo a demandas e etc. A questão agora é assim, chega uma hora que o solo cobra seu preço. A água, ou você ter fertilizante, ou você ter outros mecanismos, eles não são suficientes
no contexto de crise que a gente tem. A planta vai responder a isso. E a gente começa a ter, e aí começa a doer no bolso. Então, infelizmente, tem que doer no bolso algumas coisas? Tem. Mas talvez isso seja um momento de abrir o olho para falar assim, peraí, realmente se eu mantiver o passo e o ritmo que eu tô, imagina se todas as outras culturas começarem a enfrentar esses problemas e começar tudo a ficar mais caro para o consumidor, até os alimentos mais básicos, que talvez café ou chocolate, você fala assim, beleza, eu posso evitar. Mas isso acontecer com arroz, com feijão, com os grãos mais básicos. E assim, dependendo da safra e da estrutura, a gente tem esses aumentos de preço, que não são só as políticas dos commodities, aí entram outras questões, né? Sim. Mas também são as safras, né? Para a colheita do arroz, para a colheita do feijão, mesmo o alface, né? Às vezes você vai no mercado, o alface está a um preço absurdo, o tomate. Isso tem tudo a ver também com esse impacto climático nas lavouras, né? Tem, e muitas vezes a gente não vê, mas o que é a consequência disso? Assim? É expansão de território para manter produtividade, o que tem um certo limite, né? Você vai alcançar um teto nisso, mas também o uso de outros recursos, o quanto ano após ano se usa mais fertilizante, mais defensivo e mais água. A gente acha que não, mas se daqui a pouco tem algum estudo que foi publicado, e eu vi algumas postagens essa semana, sobre a redução da quantidade de água nas bacias do Brasil, no todo, assim, nos últimos 40 anos. Então, menos água disponível para várias coisas que vão competir por essa água. Então, às vezes a gente acha que o recurso está aqui, é disponível, tipo água, abre a torneira, sai uma água e tal, e daqui a pouco assim, a água vai estar mais caro. E aí, assim, quem que vive sem água? Você pode escolher algumas coisas, mas... Água não dá, né? Água não dá. E a gente fica pensando só nesse lugar da indústria, né? Porque para fazer uma calça usa não sei quantos mil litros de água, não sei o quê. Pensando nesse uso das indústrias. Porque é Ambev, porque que é o óbvio que a gente vê. Mas uma consulta no chat GPT que você faz, né, as pessoas consultando, usando os computadores, isso causa um impacto no consumo de água também. Eu estava vendo um cara explicando sobre manter os computadores resfriados. Não esse nosso da nossa casa, né, mas os grandes servidores, onde estão as informações e tal. A quantidade de água que se usa toda vez que você usa a internet. Que são coisas que a gente nem imagina e não vê. A gente não vê. Né? Então, tirando a indústria que utiliza de água como matéria-prima ou como das fases do processo, fica mais claro, né? Mas esse mundo de tecnologia, a escassez de água também vai impactar. Super, né? Super. E você sabe que tem um exemplo legal de biomimética pensando nisso, tá? Porque assim, quando você olha para a vida, qual é a forma de armazenar informação e que acontece há milhões de anos, pelo menos, mas assim, quando você olha todas as formas de vida, armazena informação das mesmas formas, que é no DNA. Sim. Algumas no RNA. Sim. Então, e tem indústrias que já caminharam para isso, ou já estão avançando nisso, que assim, em 2017 teve um estudo de Harvard que mostrou a primeira vez que armazenaram um vídeo em DNA. Então você pega uma sequência de um código, transforma ele para as letrinhas do DNA e coloca ali e depois recupera isso sequenciando o DNA. E eu preocupada com ovelha clonada. Olha onde chegamos. Exato. Armazenar informação. Armazenar informação em DNA. Porque hoje em dia as tecnologias de você sintetizar um DNA na sequência das letrinhas que você quer está muito mais acessível. O preço veio caindo, está muito mais acessível. E da mesma forma para você ler de volta. É uma coisa hoje super rápida, tipo ler de um servidor e voltar? Não é desse nível ainda. Mas tem uma comparação que é muito legal, que assim, o DNA, muitas vezes, como material de armazenamento de informação, ele é muito mais longevo, né? Você pega DNA de centenas de anos, um servidor, assim, 5 anos tem que trocar a tecnologia, tem que migrar para nova. Um DNA dura milhares de anos, você vê fósseis em que se buscou uma amostra de DNA. Ele é muito mais compacto e compactável, assim. Então, se estima que se você pegar toda a informação no mundo hoje e transformar num formato de DNA, isso cabe num furgão. Você não precisa de um data center. É uma capacidade quase ilimitada de armazenamento de informação. 1 grama de DNA são petabytes de informação que você consegue armazenar. Então, assim, é um negócio ridículo. E, de novo, uma tecnologia ancestral. Sim. É uma tecnologia há milhões de anos. A questão é como deixar ela viável, né, para você fazer de várias formas. Mas olha o poder que se tem, por exemplo, de tentar investir
obviamente depende muito do desenvolvimento Claro. ainda, mas para um centro de armazenamento de informações mudar e olhar para o lado biológico também da coisa, dependendo do tipo de informação que eu vou armazenar, ele pode estar nesse formato. Então tem uma iniciativa que a própria Microsoft entrou junto com outras empresas para desenvolver essa linha. É que também esse lugar da pesquisa que a gente estava falando no comecinho, ele vem muito desse interesse da aplicabilidade, né? Eu acho que muito dessa pesquisa vem, como que eu vou organizar isso a ponto de eu poder vender, transformar num produto? Tem esse lugar também. Imagina você poder comprar capacidades de teras de informação para o teu DNA. Exato, ou coisas que talvez você não precisa acessar toda hora, né? Você quer só fazer o seu backup. Sim. Eu quero fazer um backup para um dia se eu precisar acessar. E aí ter, da mesma forma que você tem hoje uma indústria de óvulos congelados e outras coisas assim, você ter aqui só armazenamento de DNA, gastando menos energia, ocupando menos espaço e não tendo esses data centers, talvez, gigantescos em todos os lugares. Cara, mas é um admirável mundo novo, você que está aí. Mas é um pouco assustador ainda lidar com isso, né? Mas é o lance o segredo também, como somos parte da natureza, embora a gente não entenda assim, também o funcionamento do nosso corpo, né? Ele é muito inteligente. Esse é o melhor exemplo, tá? Esse é o melhor exemplo para as pessoas entrarem na biomimética. É assim, como é que o nosso corpo funciona? Vamos olhar pra gente. Sim. Porque às vezes a gente fala da natureza, parece que assim, que é só tudo uma lá plantinha fora. lá, um bichinho lá. E se você olha pro nosso corpo, a forma como a gente funciona, eu vou dar o exemplo, sei lá, do sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, ele tem várias características que respondem a essa capacidade de adaptação, que a gente tanto busca, assim, eu quero ser adaptável, a empresa quer ser adaptável. Ele é descentralizado. Ou seja, você tem ele pelo corpo inteiro, você não tem as células alocadas num lugarzinho e quando precisa ela é mandada. Tá lá. Ele é descentralizado, são diferentes tipos de células. Então você não tem um tipo só que vai homogêneo, são diferentes tipos de células e ele não responde a sistema central, assim, você não precisa o seu cérebro falar vai. Então assim, variação que a gente fala, diferentes tipos de células, redundância, você tem múltiplas cópias de cada coisa. E descentralização. E isso traz uma capacidade de você se adaptar, sabe? Do nosso sistema se adaptar. Então, muitas das lições que a gente está buscando para as próprias empresas ou instituições ou governos, assim, tá dentro da gente, assim. A gente é um exemplo disso. O nosso corpo trabalha em rede, né? A gente é um exemplo disso. Os órgãos funcionando de forma a sinalizar um para o outro. E não é todo mundo que responde para o cérebro. E a gente vai para uma organização e fala, não, essa pessoa é o cérebro da organização. Você fala, o que isso quer dizer? Isso é muito anos 90, já foi. Exato. Essa ideia, isso é muito anos 2000, isso já foi. Anos 2000 já tá já foi, datado. Nossa, já tá. Ano 2000 para mim foi 5 anos atrás, mas aparentemente para os outros foi 25 anos, né? Mas é isso. Gui, e como hoje, com a tua empresa, hoje você faz... Eu quero falar da empresa. Porque, assim, uma coisa é trabalhar biomimética dentro de corporação, de empresa, de pesquisa, que a gente está falando aqui, né? Agora, como trabalhar isso do lado de fora? Porque dentro da empresa, a gente brincou até da dificuldade de mudar uma cultura. Dentro de uma empresa, uma cultura de pensamento. De uma sociedade, então, nem se fale, né? Mas como que você trabalha hoje essas questões na sua empresa? Dentro de um organismo mesmo, de uma multinacional, por exemplo, ou de empresas menores, como que funciona o trabalho em si? Hoje dentro da Iandé, a gente tem 3 grandes frentes assim, iniciais. Né? Um primeiro é para trabalhar com inovação, um segundo que é para trabalhar com liderança, formação de equipes e cultura, e um terceiro que é para pensar e construir ecossistemas. Porque às vezes as pessoas chamam de ecossistema só se ela tem múltiplas relações comerciais. Aí você vai entender, tá todo mundo amassando seus fornecedores para tirar o menor custo. E daqui a pouco ele está morto e você fala assim, vou para um próximo. E chama isso de ecossistema. Não, é meio depredatório isso. É meio predatório, na verdade, né? Não é bom. Mas, olhando para esses 3, assim, a forma como a Iandé quer se posicionar e tem feito é muito mais um sistema de parceria. Então, às vezes, a gente se pluga em outras empresas ou em outras agências que também falam de inovação, mas vamos trabalhar junto. Eu tenho falado com outros profissionais que fazem biomimética pelo Brasil, que são poucos, e estou falando assim, cara, eu quero te divulgar no meu site. Essa história da competição, a competição comanda as coisas, também é
é uma lição equivocada que foi passada pra gente e a gente fica perpetuando. Sim. Se você olhar na natureza, a competição ela é muito custosa. Muito custosa. E a competição acontece, a gente adora ver os vídeos, né, de natureza selvagem. E fala assim, nossa, o momento do leão pegar da leoa pegar a presa e não sei o quê. Isso aí, assim, é o que vende. Sim. Então, por isso que isso tá lá. Mas 90% do tempo é colaboração entre as espécies, inclusive, não só dentro de uma espécie. E pouco é competição. Então, a Yandé se posiciona num jeito de ser um hub, de ser um centro que colabora, mesmo com entidades ou pessoas que muitas vezes se falaria que são competidoras da Yandé como consultoria em inovação e biomimética. Seja para fazer uma inovação, seja para trabalhar com liderança, ou seja para fazer um ecossistema. E a outra forma que eu tenho tentado muito ocupar é também um espaço de educação. Assim. Como é que a gente capacita mais? Como é que a gente coloca mais esse conteúdo para fora? Como é que eu participo de cursos e trago um pouquinho mais disso, de novo, como uma lente adicional, sabe? Tá? Porque às vezes é assim, talvez você tenha muita expertise, conheça muito do seu negócio. Eu não quero que você abandone tudo que você conhece, daquilo que você fez até hoje. Esse conhecimento é muito válido, mas como é que a gente mistura com... Como a gente incorpora outras coisas? Como é que a gente incorpora isso que é resultado de bilhões de anos de evolução? Então tem o seu valor, tem o seu saber aqui. Então é nessa combinação, assim. E eu falo muito que não tem esse modelo de super pré-definido, porque a coisa é fluida. A natureza Tal qual a é fluida. natureza, né? Tal qual a natureza. Então são iniciadores. Essas propostas de 3 segmentos de inovação, liderança e equipes e ecossistema foram uma forma de eu iniciar. Mas entre isso tudo pode acontecer. Tem um mundo de coisas. Tem um mundo de E oportunidades. nesse sentido, você também virou senhor palestrinha. Não, o senhor parece não. Senhor palestrinha. Uma vez me perguntaram, você virou coach? Eu falei, não, velho. Não, porque tudo reduz a virar coach no final das contas, né? Mas aí você começa também a fazer esse trabalho, pegar essa sua expertise, teu conhecimento corporativo, com os teus estudos e tal, e fazer as palestras. Sim. Né? Você está vinculado com a... Como chama a empresa que... Hoje eu sou professor convidado na Singularity, na Singularity Chique. do Brasil. O biólogo, no final de contas, acabou o quê? Professor. Mas Em eu lugar. gosto, exato, mas eu acho que, por exemplo, uma das coisas que eu fico pensando, e até comentei com outra pessoa assim, esses dias, mas você já imaginou, da mesma forma que esses lugares de saber, assim, que a gente chama, né? Mas uma parceria de uma Singularity, um INSPER, um Dom Cabral. Imagina esses lugares de educação executiva, Sim. que, de novo, são só alguns dos lugares de capacitação e educação, tem múltiplos outros. Mas você imaginou eles trabalhando juntos em algumas frentes? Porque é isso, às vezes eles ficam disputando alunos, clientes e tal. Então, da mesma forma, essa colaboração eu tento colocar em todos os lugares que eu vou, e na educação é outra. Assim. Não, e é um lugar que fica disputando um território que daqui a pouco não vai mais existir, né? Assim, porque é isso, você tem que criar um ambiente também para que esse lugar exista. Porque se acabar o mundo, gente, acabaram todos os sistemas educacionais desse país. Mas eu estou falando no sentido de aculturamento mesmo, né? De trabalhar um conjunto de ideias, um conjunto de propósitos, né? Trabalhar junto, que aí o mercado melhora. Sim. Tudo melhora, né? As Sim. dinâmicas melhoram, enfim. Porque tem espaço para geral, né? É isso. E tem espaço, e, de novo, a colaboração é importante e tem um princípio dentro do... A gente fala, tem uma área, assim, eu já volto na sua pergunta das palestras, mas tem uma disciplina biomimética que chama de princípios da vida, que são justamente 6 grandes princípios, e olhando para todos os organismos que eles compartilham, e você fala, cara, que legal isso, como tipo um manualzinho, ou um guia de o que a vida faz aqui na Terra. E um deles fala muito sobre essa capacidade de se adaptar. E uma das premissas básicas para a natureza se adaptar é incorporar diversidade. Então, se a gente quer evoluir como grupo, como sociedade, não adianta só falar de novo com essas instituições que eu nomeei, mas quais são as outras instituições que fazem uma educação talvez não formal,
que tem Perfeito. a prática, mas que talvez não estão nos centros financeiros da cidade, mas estão nas periferias, como é que a gente senta junto para resolver questões e discutir oportunidades e pensar de forma diferente, cada um com os seus saberes, que são múltiplos, não tem só uma forma. E respeitando, né? Não há hierarquia no saber, né? Porque é um isso. lugar que a gente coloca muito. Então, o saber que está na academia, ele é mais valioso do que o saber do mateiro. O saber que está sei lá, numa instituição educacional na Faria Lima, ela é maior e melhor do que uma instituição numa periferia, no Capão. E não, né? A gente não pode ver os saberes de uma forma verticalizada. O saber é horizontal, né? E ele é transversal. E acho que transversal. até a própria fala do Krenak, né, na semana passada, de agora estão voltando para os povos originários e Sim. perguntando, peraí, como é que vocês estão fazendo aqui? Sim. Porque a gente quer fazer igual. Deu merda aqui, rapidinho. Eu sei que a gente matou uma galera aí de você, mas, ó, desculpa aí, foi mal. Mas e aí, como que a gente faz Mas agora? como é que faz para manter a árvore em pé e conviver com isso, Exato. e viver, e ter um remédio que sai dali, e ter o alimento que sai dali? Como que é isso mesmo? Tem o captopril, eu acho, que é uma medicação que ela é baseada... Ela tem uma questão que é baseada numa sintetização da natureza, alguma coisa assim. Não, tem vários medicamentos É que eu lembrei do são... captopril, não sei porquê, talvez nem seja esse remédio, enfim. Mas eu vi que tem uma questão de... que ele é muito forte, assim. Falaram do açaí também, uma questão do açaí. Eu não lembro, mas tem várias questõezinhas, assim, que a indústria teve que olhar. Não, mas tem, assim, o tempo inteiro ela volta, porque, de novo, se a gente conhece 20% das espécies Sim. de vida, a maior parte do que a gente não conhece que está aí, poderia, inclusive, ter uma função que a gente poderia se beneficiar como sociedade. Mas eles estão se escondendo da gente porque eles sabem que a gente é ruim. Eles estão fugindo. Estão fugindo. Se Vocês têm noção que tem mais ou menos 60 milhões de espécies fugindo do ser humano? Fingindo assim, ó, não existo, sou uma folha. Sai daqui. A hora que vocês acabarem, a gente volta. A gente volta, a gente floresce. Mas é isso. A hora que a gente acabar... É isso. Eu vi tem um documentário que fala que se não tiver nenhum ser humano na Terra, em 25 anos a Terra se regenera, assim. A gente viu na pandemia os impactos, né? De todo mundo ficar em casa. Vários lugares falaram, opa, você sabe estamos que voltando. Tem um levantamento da WWF que mostrou que nos últimos 50 anos nós fomos responsáveis pela redução de 73% das populações selvagens. De aves, mamíferos, répteis, anfíbios. 73% de redução das populações selvagens em 50 anos. Obviamente, várias causas. Algumas diretas, assim, o humano agindo, e outras como consequência da ocupação humana e tal. Então, quando eu vou nas palestras, hoje em dia, eu tento fazer muito dessa ponte, sabe? De a biomimética, mas não só a biomimética como uma pegada da cosmovisão ou dessa metafísica. Pelo contrário, tem pessoas que ocupam melhor esse território e sabem falar melhor disso, mas eu tento trazer com essa vivência corporativa de como é que a gente aprende para ter eficiência, para ter performance no que a gente quer, para ter sustentabilidade e regeneração como consequência de um novo modelo de negócio que pode ser criado ou de uma linha de inovação que pode ser criada, sabe? É meio para tentar aproximar esses dois mundos. É de ter essa linguagem, né? Assim, não ser uma... De novo, gente, com todo o... Não ser o papo que rolou de piada na década de 90 do eco-chato. Sim. Não é ser o eco-chato para a empresa, mas é trazer no balanço da empresa financeiro, aquilo tem impacto, né? Na cultura da empresa, aquilo tem impacto. E acho que muita gente ou vai para um lado ou para o outro, sabe? Ou assim, trata de uma forma pejorativa, vai abraçar a árvore. Sim. Ou o outro lado que, assim, é só greenwashing. Eu tô tentando chegar no meio do caminho também com essas pessoas e falar assim, dá para ter uma direção que é a direção certa e é um processo de evolução. Sim. Às vezes é uma linha, às vezes é um modelo de negócio, uma marca, e depois isso pode tomar proporções maiores, assim. Ou mesmo empresa que pode fazer como uma Patagônia, que é muito mais consciente do todo, mas que está pouco presente no Brasil, assim, então talvez as pessoas não conheçam tanto, mas que pensa todos os elementos ou todos os elos nessa rede de uma forma mais consciente, mais sustentável, assim. Então, a ideia é aproximar esses dois mundos porque eu tive essa vivência de muitos anos no meio corporativo, assim. E, às vezes, quem está falando desse assunto de biomimética, às vezes vem da academia. Sim. E não conhece necessariamente as dificuldades ou como funciona o meio corporativo. Sim, sim. E aí tem, de novo, os muros sobem, né? É isso. Viu? Você vai fazer um TEDx, é isso?
Eu vou. Ah, moleque! Meio chique, né? Meio Chique, assim, nossa. achei demais Tem nem essa, roupa essa pra ir. estreia. Não tem nem roupa pra ir. Nu, a biomimética, a natureza, Gentilmente. vai gentilmente, enfim, É Oscar, a gente vai É o só aqui, Oscar. ó. a gravatinha. Gravatinha. Não, mas me conta, o que você está preparando? Vai ser o TEDx Carioba? Vai ser o TEDx Carioba, vai ser no Em dia Americana, 12 de abril, 12 em de Americana. E é isso, a ideia vai ser entrar um pouquinho no tema de biomimética e falar dos principais princípios, mas trazendo muito mais para uma reflexão de que a gente é uma espécie jovem e tem outras formas de resolver problemas que a gente enfrenta, não só as nossas. Somos jovens, mas estamos morrendo, gente. A gente está aqui, ó, perigando a Terra, acabar com a Jovenzinho. gente, ser mais uma extinção de massa, né? De massa de humanos. De massa de humanos, é isso. É isso. Podemos ser a próxima espécie extinta neste planeta. 12 de abril. 12 de abril, Americana. em Americana, no Teatro Dom Bosco. Os ingressos estão à venda Os já. ingressos estão à venda. Para ouvir o Guilherme falar. Exato. De trazer essa visão, né? Eu acho importante, eu queria muito que você viesse aqui para a gente conversar, não só por conta dessa semana aqui no Francamente, em especial, que a gente está falando bastante de meio ambiente, mas eu acho que a gente tem que ocupar os espaços de comunicação, aqui a gente fala para a internet, mas também fala para a rádio, para trazer, pelo menos, não a consciência, mas trazer o vocabulário. Trazer a palavra. Vamos levar a palavra a todos. A coach Taina está chegando no seu radinho. Mas, assim, para as pessoas ficarem mais familiarizadas com os termos, com o modo de ação, entendeu? Biomimética não é uma coisa... não é uma coisa nova e não é uma coisa que é distante da tua vida. Martim Pescador é o nome do pássaro que pesca e inspirou o trem. O trem. No final da entrevista. Que a gente chama de trem-bala, né? Que é o porque ele trem-bala. tinha o formato de uma bala. Porque ele não pode fazer barulho, porque o Martim Pescador ele vai pegar lá os peixinhos e não pode fazer barulho. E o Martim Pescador, quando ele mergulha, ele causa pouco impacto. Onda. Porque ele tem um ângulo, o bico dele tem um ângulo de entrada na água. Então, essa mudança do meio ar para a água foi o que inspirou o engenheiro, que era um observador de aves, o engenheiro que trabalhava na empresa ali do trem-bala, a olhar e falar assim, mas espera aí, o trem saía do túnel e causava um estrondo na população vizinha e tal, era super incômodo, assim, além de perder eficiência. E ele olhou e falou assim, cara, esse bicho muda de um meio para o outro de um jeito tão assim, eficiente, e aí ele repetiu os ângulos do bico do Martim Pescador no trem, e aí ele tirou todo o ruído, assim, reduziu absurdamente para uma coisa que era aceitável para um trem-bala. Mas, além disso, o que eu falo para você de eficiência, não é abraçação de árvore. Reduziu o consumo de energia, porque ele começou a ser muito mais eficiente no deslocamento. Então, assim, e ganhou velocidade. Cara, e ganhou velocidade. Tudo porque a gente tem o quê? O trem-bala, uma eficiência absurda, porque o cara curtia uns passarinhos. O cara era observador, tinha tempo para curtir passarinho. Mas é isso, é isso, Gui. Esse tempo de contemplação, esse tempo de ócio que também a sociedade nos tira, a gente tem que estar produtivo o tempo todo, né? Mas esse espaço da gente observar, não observar a natureza, que eu pareço muito riponga, falando, vamos olhar a natureza, mas de observar os universos ao nosso redor, para além do nosso próprio umbigo, né? Pode trazer soluções efetivas para a nossa vida. No caso, o cara foi um trem-bala. É isso só. Né? Não, mas eu acho que aqui tem um exercício que todo mundo pode fazer, que acho que é mais intuitivo, mas requer parar um pouquinho para pensar, assim. Às vezes a gente tem um problema e tentar extrair ou tirar um pouquinho do zoom desse problema e colocar ele de um jeito mais amplo. Mas justamente se perguntar, como é que a natureza faz isso? Como é que ela resolveu isso? E às vezes quando a gente pensa num problema, realmente, você pegar uma lista, um papelzinho, você começa a pensar um monte de planta, ou bicho, ou coisa que você imagina que pode ter resolvido aquilo. Sabe? E isso já vai abrindo uma série de possibilidades na sua cabeça de falar assim, cara, só de pensar, eu imagino diferente. E uma outra coisa que também é muito legal de fazer, quando você está em qualquer ambiente, é observar de um jeito sem tirar conclusões imediatas. Sem julgamentos. Exato. Você tem uma planta na sua casa... que você gosta, ou você foi no seu jardim, ou num quintal, ou num parque, dá uma olhada em algumas coisas e se pergunta assim, se permita sentir, usa os seus sentidos e observa como aquilo é. Depois você se pergunta, por que será que isso é assim? O que será que isso traz de benefício
para essa planta? Por que não é de outro jeito? Esse daqui é mais grossinha que aquela outra. Essa aqui é mais, parece ter uma cerinha a mais do que um outro, mais dura. Por que será? Então a gente perdeu um pouco dessa conexão e dessa curiosidade de criança, assim. Por isso que a relação com a Alice tem hora que é muito legal nisso, que elas vai com umas perguntas que eu tô assim, nossa, não tinha nem pensado isso, assim, que da hora. Que é uma pureza ainda no olhar, né? E é a dúvida genuína, assim. Sim. E às vezes a gente tá nessa correria tão grande que a gente, quando tem uma dúvida, já conclui. Quando a gente observa uma coisa, já conclui. E porque é próximo, já vem. Então a gente nem se dá o espaço de imaginar que alguém já resolveu aquilo de uma outra forma que pode nos inspirar. Que maravilha. Eu lembro quando a Alice sentou aqui com você, Alice, papai, por que você é tão ligado na natureza? Que ela te entrevistou. Esse dia é muito demais. Legal, a gente vai perdendo esse olhar, porque a gente quer resposta, mas a gente esquece de estar preparado para fazer as perguntas certas, né? De olhar, vamos formular as perguntas certas, que a resposta vai ser uma consequência. E tem muito sobre os sentidos, viu, tá? A gente aprendeu a ser muito visual, assim, no dia a dia e imediatista, tal. Visual. Imediatista e visual. E aí tem alguns exercícios que você pode também fazer, que é quando você tira alguns desses sentidos, como é que você usa os outros, sabe? E tá na natureza sentindo, por exemplo, uma folha, sem estar olhando para ela, só pegando ela na mão, na plantinha na sua casa e tal. Pega ela na mão, duas diferentes, sente com o tato, sabe? Ou escuta os pássaros do tipo de olho fechado. Muda completamente a sua capacidade quando você liga e desliga alguns sentidos. E isso também a gente foi perdendo, porque a gente está tão imerso assim, de que eu tenho que focar a atenção no que eu estou fazendo e ignorar o resto, e que a gente vai perdendo habilidade nos outros sentidos. Tem uma coisa muito boba, eu que sempre fui uma medrosa de escuro, porque eu tenho medo de fantasma, mas tem um exercício, você estava falando de sentidos, nossa primeira reação quando fica tudo escuro é acender o celular, acender uma luz e tal. Se você fechar os olhos por alguns segundos e abrir de novo, você já vai conseguir enxergar melhor ainda no escuro, né? E é isso que a gente perde, né? Essa capacidade de adaptação a gente tem. Direto no interruptor. Que é mais confortável. Que é mais confortável, e foi a maneira que a gente aprendeu, e é imediato. Para você enxergar no escuro, você precisa manter os olhos fechados alguns segundos. É isso. Ou esperar a sua pupila se ajustar, e você começa a ver tons e tal, e fala assim, eu consigo estar aqui, eu consigo navegar um pouco aqui. Eu achava que era fantasma, mas não, era a pupila só se ajeitando. Tipo isso, você tem que esperar o tempo da pupila. Mas é isso, a gente tem que esperar o tempo da pupila. É isso. Guilherme Genari comigo hoje nos estúdios. Recadinhos, cadê os sites, as redes sociais? Tá produzindo videozinho. Tô tentando fazer meus próprios vídeos. Se você colocar que você é criador de conteúdo, eu vou te dar umas blogueiro de biomimética. Não chega nisso, mas eu tô tentando fazer um pouco de alguns vídeos que acho que vão explicando, assim, e tentando dar um pouquinho mais de detalhe, até da teoria, mas trazer alguns exemplos práticos, né? Tem um muito legal que eu coloquei lá. Então, meu Instagram é iandé.bio e TikTok também. Iandé.bio, tô tentando aqui, garoto. ó. Dancinha da plantinha. Não é sem Essa dancinha. Aqui é fotossíntese. A meiose, a mitose, vai. Vou ter muito legal a dança da meiose. Podemos inventar. Comigo seria meio axé, né? Uma dança da meiose. Não só seria que dancinha um parênteses de para quem a gente precisa entregar os amigos que a gente conhece há muito tempo. É um exímio dançador de axé. Só queria falar isso. Vergonha, hashtag. Iandé.bio, Instagram, TikTok, e tô no LinkedIn também, como Gui Genari e como Iandé. Mas um dos exemplos que eu coloquei lá, que eu acho que é muito legal assim, para as pessoas entenderem, que quebra um pouco essa ótica também, que é desinfecção, assim, você impedir crescimento de bactérias. Na nossa cabeça é tudo com algum químico, né? Sim. É álcool, é algum outro produto mais forte. Vinagre com bicarbonato, que Vinagre com bicarbonato, limão, sei lá. Alguém sempre bota algum químico na história para você evitar crescimento de bactéria. E um dos exemplos que a natureza traz para a gente é que dá para fazer isso por estrutura. Então, alguns pesquisadores descobriram que a pele do tubarão tem uma microestrutura que não gruda nada, não gruda craca, não gruda alga, e depois eles foram descobrir que também não cresce bactéria, porque é muito mais custoso para ela de energia conseguir se fixar ali, porque ela tem tipo como umas montanhas, assim, sabe? Um padrão de montanhas e vales, assim, que para uma bactéria se fixar e formar um filme, demandaria mais energia.
E aí, uma empresa, os pesquisadores aprenderam isso, uma empresa olhou para isso e falou, vou imitar essa microestrutura e vou fazer adesivos. Então, você pode colocar na parede de um hospital que tem problemas de infecção, né, numa UTI, imagina, em que você põe um adesivo na parede e você não precisa ficar limpando aquilo 300 mil vezes no dia para evitar uma infecção hospitalar. Nossa, então, assim, incrível. quebra conceitos que a gente tem. Então, quando a gente fala de desinfecção, a gente imagina já produtos químicos. Produto. Então, aqui é desinfecção por estrutura. Então, assim, cara, que doideira. Então, por isso que eu falo, quando a gente olha para a natureza, a gente abre um leque de possibilidades que a gente não aprendeu. E justifica porque os tubarões estão aí até hoje. É isso. Os tubarões são foda. Então, é São 400 foda, milhões de tem um anos. monte de filme, estão há 400 milhões de anos. Tem vários filmes. Nade com tubarões. Vocês viram no Nemo também. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado a você, tá? Adorei. Pelo espaço, Nosso pelo papo. convite, pelo papo sempre. Se E tiver, pelo carinho sempre. eu quero sempre, posta sempre essas curiosidades de biomimética, por favor, dessas soluções. Não, e eu tô. Porque isso é muito legal. Por isso, na minha página que eu fiz, assim, tem um pouco de vamos dizer, de conteúdo, Conceito. assim, que é conceito, que eu tô chamando de bioquê, que é Aham. pra galera entender mais. Mas tem um outro que, assim, ó, eu tô fazendo duas, que eram dá pra fazer, do tipo, como trazer biomimética pro dia a dia, pra vida real, com exemplos assim. E um outro que é você sabia, que são curiosidades dessas, assim, de, puta, como é que é estruturada a escama do pirarucu para ela ser tão resistente? É tipo uma armadura do mundo real, assim, sabe? Natural. Então, umas curiosidades que a galera vai falando, caramba, que demais. Como que é a estrutura da castanha do Pará para ela ser tão forte? Como que é... Então, eu vou postando essas coisas já segmentado, porque a galera que é mais curiosa e quer entrar em um Sim. tipo de coisa, só vai naquele conteúdo e beleza. Então, eu Maravilha. tô começando meio assim, que é justamente para chamar a atenção das pessoas de que a coisa não é sólida daquele jeito e ponto, sabe? Aham. Tem muita coisa por trás. Muitas nuances. Muitas nuances, muitas camadas. Galera, ó, se você aí é curioso por biomimética, siga. Eu vou deixar nessa câmera. Eu vou deixar todos os contatos do Guilherme, da empresa, linkados em algum lugar desse vídeo. Para você que está na Rádio Difusora, não pegou papel e caneta, vá até as redes sociais do programa Francamente, que eu vou deixar lá no esquema para você conhecer um pouquinho mais do trabalho do Guilherme Ginari e também um pouquinho mais de biomimética. Tem curiosidade sobre biomimética? Tem algum exemplo? Tem algum exemplo prático de biomimética aí que você observou na tua vida? Manda pro Guilherme, quem sabe ele não grava um videozinho com seu conteúdo. Já tô colocando o quê, gente? Ele na Berlinda. Total, manda pra Foda-se. mim, manda um WhatsApp, manda um sinal de... Não vou falar de sinal de fumaça nesse É, momento, melhor a gente não, pode. não põe fogo em nada, por favor. Exato, não põe fogo em Mas, nada, assim, mas se você manda um quiser WhatsApp, mandar manda um inbox. já manda, ajuda. super aberto. É Vamos que isso, vamos. gente. Hoje o papo foi sobre biomimética com Guilherme Ginari aqui no Francamente. Agradeço demais a companhia. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever também no canal do Francamente aqui no YouTube ou no Spotify. Acompanhe pela Rádio Difusora Jundiaí, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Tô lá na orelhinha de vocês. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.